Shalom, irmãos, shalom a todos. My name is Spiderman and disciples of the Christ. Albo Santo Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 33. Irmãos amados, estou aqui com ensinamento bíblico. Tema: o homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente. O homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente. Reflexão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4 a versículo 5. O homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente. O homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente. Por que o homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente? Porque Satanás ataca o homem, primeiro a mente e o espírito. Satanás primeiro ataca o homem, a mente e o espírito. O homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente, para não dar ouvidos à voz do diabo. O homem deve saber controlar o seu espírito e a sua mente, para não dar ouvidos à voz do diabo. Satanás ataca o espírito primeiro do homem, ataca o espírito e ataca a mente. É por isso o homem quando o homem é atacado o espírito e a mente, o homem comete pecado. É por isso a Bíblia Sagrada nos ensina que quando o homem olha uma mulher e deseja, comete pecado. Por quê? Porque olhou e desejou. Olhou e desejou. A partir do momento que o homem olha e deseja, está a cometer pecado. Quando o homem olha e deseja, está a cometer pecado. O pecado surge quando o homem olha e deseja. Tudo vem da mente. É por isso que Satanás ataca mais as mentes
dos homens. Antes do homem pecar, primeiro o homem pensa. E depois comete pecado. É por isso a Bíblia Sagrada nos ensina: o homem deve saber controlar o seu espírito ou a sua mente, para não dar ouvidos à voz do diabo, mas sim devemos dar ouvido à voz de Deus. Satanás ataca mais os homens. Primeiro, o espírito e a mente. Porque Satanás já sabe que o homem, o fracasso do homem é de pensar coisas negativas. Enquanto Deus não nos deu o espírito de nós pensar coisas negativas, mas sim Deus nos deu o espírito de pensar coisas positivas. Então, Satanás já sabe isso. É por isso que Satanás não quer ver o homem a pensar coisas positivas. Mas sim, Satanás quer ver o homem a pensar coisas negativas. É por isso que Satanás ataca mais as mentes dos homens para pensar coisas negativas, para pecar, para desobedecer a Deus. Satanás gosta muito de ver os homens a desobedecer a Deus. Satanás gosta muito de ver os homens a desobedecer a Deus. Enquanto não, Deus quer nos ver nós a obedecer a Ele, o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nós devemos obedecer, em espírito e em verdade. Então, quando Satanás descobre que o homem está a obedecer a Deus, o que faz Satanás? Satanás ataca a mente do homem, ataca o espírito do homem para não obedecer a Deus, para obedecer a ele, o diabo, o pai da mentira. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina que devemos saber controlar os nossos espíritos. Devemos saber controlar os nossos espíritos. Devemos saber controlar a nossa mente. Devemos saber controlar as nossas mentes. Para poder nós vencer a voz do diabo.
Devemos saber controlar os nossos espíritos. Devemos saber controlar as nossas mentes. Para nós vencer a voz do diabo. Porque Satanás sempre anda atrás dos homens. Satanás sempre anda atrás dos homens para atacar os homens, para não obedecer a Deus.